agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos aproveitar que vocês estão de pés. Abre sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 10, verso do 38 ao 42. A palavra nos diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Aleluias. Podem se sentar. Eu me chamo Áquisa, para quem não me conhece. Eu sou casada com Francisco Elias. Ele sempre me acompanha, mas hoje ele não pôde estar aqui. Tenho duas meninas, Liz, Manu. Liz vai fazer 5 aninhos agora, semana que vem, e Manu tem 8 anos. São um presente de Deus na minha vida. Hoje eu venho acompanhada aqui do pastor Joaquim, da pastora Neuza e da minha mãe. Vim muito bem acompanhada, né? Pensa, 3 intercessores de peso. Glória a Deus. Deus é bom. Antes de iniciarmos a palavra, eu queria dizer para vocês que eu trouxe o meu livro. Há 2 anos o Senhor me entregou uma palavra que queimou muito no meu coração. Nós vivemos em uma época em que a mensagem do mundo é: existe um Deus, mas Ele criou tudo, virou as costas e deixou aí. Mas nós sabemos que isso é mentira. E nós sabemos que o Senhor, Ele se importa conosco. Que o Senhor é um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Então, esse livro é para você que crê nessa mensagem, que o Senhor se importa com os seus sonhos, que o Senhor se importa com os detalhes da sua vida. Então, talvez você conheça alguém que está passando uma fase com depressão, com ansiedade. Presenteie essa pessoa com esse livro também. O Senhor tem usado esse livro como um instrumento de cura para muitas pessoas. Então eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Custa apenas R$50. Você vai ser abençoado e vai abençoar a minha vida e o meu ministério também. Amém? Obrigada, pastor Eberson, pastora Sara, Marta, que eu não sei onde ela está ali. Obrigada, muito feliz com a confiança que vocês me concederam de estar aqui hoje neste altar. Eu inicio essa ministração com uma história que eu li há poucos dias atrás e talvez tenha alguém aqui que conheça. A história de Lady Jane, uma rainha. Ela reinou na Inglaterra por apenas 9 dias. E ela foi executada porque ela era uma cristã protestante. E nas suas últimas palavras, ela disse assim para todos: eu fui rainha na terra por apenas 9 dias, mas filha do rei eternamente. E naquelas últimas palavras, ela pediu para que lesse o Salmo 51 para todos que estavam ali presentes. Esse salmo que é muito conhecido: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer.
E assim, Lady Jane foi morta, mas ela não negou a sua fé. Eu te conto essa história hoje porque há algum tempo atrás, poucas pessoas sabiam ler. Poucas pessoas tinham acesso à palavra de Deus. E hoje nós temos tanto acesso à palavra de Deus. Hoje ninguém vai te prender, ninguém vai te matar porque você carrega essa palavra com você. Mas mesmo com essa liberdade toda, nós desfrutamos tão pouco da presença de Deus. Nós desfrutamos tão pouco desse relacionamento disponível para nós. Tem tanto de Deus disponível, existem águas tão profundas para nós mergulharmos, e às vezes nós estamos satisfeitos de viver no raso, no superficial. Hoje eu vim aqui, esse tema foi muito sugestivo, né? Ser, chamadas para ser. E eu quero intitular essa palavra, que nós somos chamados para ser adoradores e não fazedores, e não ativistas. Nós fomos chamados para ter relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela nos mostra um Deus que quer se relacionar com a criatura. Um Deus, um Pai que quer se relacionar com os seus filhos. Quando o Senhor, na viração do dia, vinha para se relacionar com Adão e Eva. Quando o Senhor busca ter amigos como Abraão, como Moisés, como Davi, e assim ele vai conquistando o coração de homens que vão se rendendo ao Senhor. E nós vemos Paulo, Pedro, e nós vamos vendo João. E por que você acha que hoje o Senhor não quer ter relacionamento com você? Por que você acha que hoje o Senhor nos enxerga como números? Não, o Senhor nos vê individual. O Senhor olha para essa igreja hoje cheia de pessoas, Ele não vê números, Ele vê você individualmente. Aqui em Lucas, onde nós vamos falar sobre duas mulheres. E diga-se de passagem que nós só encontramos esse relato aqui em Lucas. E é importante dizer que por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Porque Jesus, ele curava, ele libertava, ele transformava. É claro que ele não andava sozinho. E ele chega na casa dos seus amados amigos. Aqui onde lemos, Lucas fala que é um povoado, mas estudando a palavra nós entendemos que é Betânia. E a palavra diz que Marta decide o hospedar, dando a impressão que ela é a dona da casa. A Bíblia não fala de pai, a Bíblia não fala de esposo, a gente não sabe. Então, na nossa linguagem, nós diríamos que ela talvez fosse a irmã mais velha, mas que ela decidiu hospedá-los na sua casa. Pra gente que é mulher, e hoje nós estamos em grande maioria de mulher, até porque eu preparei essa palavra achando que era só para mulher. Mas os homens vão ter que nos aguentar, né, irmãs? Olha só, quando seu esposo chega para você e fala assim, marquei um churrasquinho aqui em casa. Aí você fala, ah, é? Que dia, querido? Que horas? Quantas pessoas vai vir? Não é verdade, irmãs? Não é assim? Por quê? Porque nós pensamos em toda uma logística. Falou que é um churrasco, a gente precisa se preparar, organizar. E é claro que Marta, sabendo que ia receber esse tanto de gente, ela também precisava se preparar. E aí a palavra fala que Jesus vai se hospedar naquela casa. Jesus não simplesmente ia dar uma passadinha, um lanchinho rápido. Não, Jesus vai se hospedar na sua casa. E aí eu consigo me lembrar daquela passagem que está em Apocalipse, em que diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta, Jesus está batendo. Ei! Jesus não precisa bater na porta. Jesus tem as chaves até do inferno. Mas para relacionamento,
essa decisão de abrir a porta ou não, ela é nossa. A decisão de abrir a porta da sua vida para Ele entrar e ter relacionamento com você, ela é sua. Porque Jesus não é invasivo. Ao contrário do inimigo das nossas almas, que basta uma brecha, ele entra. Deixa eu falar uma coisa. Jesus está à porta. Jesus não quer dar uma passadinha na sua casa somente nos dias de luta, de dor, de tristeza. Ele quer entrar na tua casa e ter relacionamento contigo. Sobre relacionamento com o Senhor, não é sobre estar na presença, é sobre querer a presença. Olha a quantidade de pessoas que está hoje na presença do Senhor. Mas nós só vamos sair daqui transformados se eu abrir a porta do meu coração e permitir que Ele entre. Todos os dias nós temos oportunidade de ter relacionamento com o Senhor, mas é uma escolha. E a nossa vida, ela é formada por escolhas. As escolhas que você fez no passado, elas te trouxeram para o seu presente. E as escolhas que você está fazendo hoje, elas vão te levar para algum lugar. O que você tem escolhido? Ter relacionamento com o Senhor? Abrir mão das distrações para ter tempo com Ele? Ou você tem errado nas suas prioridades? É claro que tinha muito trabalho para Marta. É claro que tinha muita comida para preparar, era uma visita ilustre. O que Marta não percebe é que ela abriu a porta, é que ela decidiu hospedar Jesus, é que Jesus entra, Jesus está na sala, mas ela não desfruta da presença. Mas ela está tão agitada, tão ansiosa, tão preocupada que ela não consegue desfrutar. Marta está literalmente arrastando tudo, ela está em alvoroço. Mas e nessa agitação toda? Eu te pergunto, onde estava Maria? Onde estava Maria? Maria estava aos pés de Jesus. Ela estava no chão, aos pés de Jesus, desfrutando dessa presença maravilhosa, se alimentando do pão da vida, bebendo da fonte, direto da fonte. Maria está impressionada, paralisada, aprendendo com Jesus. Não é bom ouvir pessoas que têm unção? Não é bom? Você fala assim, nossa, eu admiro, eu amo ouvir aquela pessoa. Pois é Jesus que está na casa. É Jesus que estava na frente de Maria. E Jesus não simplesmente prega a verdade, Ele é a verdade. Ele é o verbo encarnado, aquele que nunca pecou, aquele que é o perfeito amor. É Ele que está na casa, é Ele que está ensinando. Mas se analisarmos todas as passagens que está Jesus e está Maria, nós vamos ver que em todas elas, Maria está prostrada aos pés de Jesus. Em todas as passagens que nós vamos ver, em João 12, onde nós vamos ver toda essa família reunida de novo, onde Lázaro recém-ressuscitado, Jesus já perto de ser preso, Marta estava servindo e Maria está aos pés de Jesus. Em um ato de adoração, ela quebra um vaso de alabastro, ela derrama ali, era muito valor, mas ela está aos pés de Jesus. Maria é citada 3 vezes nos evangelhos, mas as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. A primeira, ela está aprendendo. A segunda, ela está chorando. E a terceira, ela está celebrando. Mas todas elas, ela está aos pés de Jesus. Em um dia normal, em um simples jantar, ela está aos pés de Jesus. No dia que o luto, a dor, a morte chega dentro da sua casa, ela está aos pés de Jesus. Em um dia de alegria e celebração, de adoração, ela está aos pés de Jesus. Porque isso mostra o coração. A luta, a dificuldade, a dor, o esmagar de Deus, Ele não é para te destruir.
Na verdade, ela vem para revelar o nosso coração e para nos mostrar onde nós precisamos melhorar. Quando você enfrenta uma dificuldade, a sua pergunta não é por quê, mas é para quê? O que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? Maria, ela era movida pela adoração, pelo amor, pelo relacionamento que ela tinha e que ela queria ter com Jesus. O que você tem vivido? Analisa o que você está experimentando, se você talvez está vivendo um esmagar de Deus. O que está saindo do seu coração? Já viu pessoas que, quando vivem no trânsito, uma experiência ruim, um carro que fecha, uma pessoa que buzina, aí o amado irmão ou a amada irmã é crente, mas passou raiva, escapou-lhe um xingamento. Saiu sem querer, foi a reação, porque na nossa ação, quando eu vou agir, eu penso, mas reação não tem tempo de pensar. Foi sem querer, saiu. A pressão revela o nosso coração. A dor revela o nosso coração. A celebração, a bonança e a abundância também revelam o nosso coração. E aí, nós vemos que as circunstâncias também não afastou Maria dos pés de Jesus. A intensidade que você busca o Senhor revelará o nível de relacionamento que você terá com Ele. A intensidade da tua busca vai revelar que nível de intimidade você terá com o Senhor. Maria está completamente rendida, atraída. E quanto mais nós estamos perto do Senhor, mais nós temos consciência de quem nós somos e de quem nós precisamos ser. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais o meu olhar está em Cristo, mais Ele revela o que há no meu coração e o que precisa ser transformado. É por isso que quando eu começo a ler essa palavra, e essa palavra começa a me ler, eu começo a falar, meu Deus, eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar a rota. Esses dias eu estava falando com casais, e veio o questionamento sobre amar a esposa como Cristo amou a igreja, sendo capaz de se entregar por amor a ela. Aí a gente estava brincando com os casais, eles, nossa, mas é muito difícil fazer isso, né, pastor? É um mandamento forte. Mas eu achei interessante que um pastor disse, ele falou assim, é muito fácil na verdade, porque o Senhor deu um mandamento para a mulher também, honra o seu marido, se submeta a ele. Quando você cumpre o seu papel e você se posiciona na posição que o Senhor te colocou, mulher, é muito fácil para o seu esposo te amar a ponto de se entregar para ele. Quando seu marido te ama a ponto de se entregar por você, é muito fácil honrar ele e ser submissa a ele. A questão é que a gente não está sendo lido pela palavra. É porque a gente está vivendo de acordo com as regras do mundo e não de acordo com essa palavra. Quando essa palavra nos diz para vivermos em princípios, porque quando você quebra um princípio, esse princípio te quebra lá na frente. É quando nós estamos tão perto de Jesus a ponto de olhar para Ele e o caráter dele nos constranger e a gente dizer, eu não quero ser mais essa velha criatura, eu sou nova criatura, eu me pareço com Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais eu paro de desejar aquilo que não está ligado ao meu propósito, mas eu quero me submeter e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque quanto mais perto de Jesus eu estou, mais eu sei que é nesse lugar que eu tenho uma vida transformada. E Marta está indignada.
Marta está brava com o posicionamento de Maria. Quando o meu olhar não está fixado em Jesus, o meu olhar se fixa no comportamento do meu irmão. Onde o seu olhar está fixado? Onde você tem focado as suas energias? Porque onde você colocar o foco, a sua vida começa a girar em torno desse foco. Porque se você fixar o seu olhar na sua dificuldade, a sua vida começa a ser conduzida pela sua dificuldade. Se você coloca o seu foco na sua dor, a sua vida começa a ser conduzida pela sua dor. É por isso que a gente vê homens e mulheres que estão passando dificuldade, estão enfrentando um câncer, mas estão adorando ao Senhor Jesus, porque o foco deles não está na doença, não está na luta, o foco deles está em Cristo Jesus. Marta está indignada com a irmã. Aí ela chega, e ela não vai chamar a atenção só de Maria, ela vai chamar a atenção até de Jesus. Porque Jesus não estava ensinando? A palavra não fala que Jesus estava ensinando? Aí vocês imaginam, Marta? Porque eu gosto de viajar, assim, tá? Vem comigo, pensa comigo. Jesus está ensinando. Marta chega e fala assim: o senhor pode esperar só um minutinho? Agora o senhor continua. Abre um parênteses aqui. O senhor não se importa, não? Maria fique aí nos seus pés e eu estou aqui te servindo sozinha. É como se ela falasse: o senhor não se importa não, porque eu me importo. Marta está tão indignada com o posicionamento de Maria que ela consegue parar o ensino de Jesus para questionar ele. A pior coisa que pode acontecer é um cristão convidar Jesus para a sua vida, mas ele está tão distraído, preocupado, ocupado, ansioso, que ele não se relaciona com ele. Ele entrou na sala, é Jesus, mas o meu foco, eu não consigo perceber quem está na minha frente. E aí, eu começo a achar que o problema é o meu irmão. O problema é o posicionamento do meu irmão. O problema é meu marido que não ora. O problema é minha mulher que não se posiciona. E Jesus tem que fazer alguma coisa no meu irmão e não em mim. Jesus tem que fazer alguma coisa no meu pastor e não em mim. Jesus tem que fazer alguma coisa na liderança e não em mim, porque eu estou incomodada com o posicionamento do outro e não com o meu. Quando o posicionamento do seu irmão te incomoda a ponto de você ser tirado da sua paz, irmão, pode ter certeza que o problema não é o seu irmão, é você. Marta é a tipologia de muitas mulheres hoje, aquelas que querem levar tudo pela força do seu braço, mulheres que se dizem autossuficientes, mulheres que dizem: eu consigo e eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu dou conta, carrega o menino, pega a sacola do mercado. Não. É muito bom ser independente, sim. Nós estávamos conversando, a gente pega o carro, dirige, trabalha. Mas não o que o mundo está dizendo. Que você pode pegar tudo na força do seu braço e ir. É por isso que nós estamos com tantas mulheres depressivas, emocionalmente doentes. Porque você precisa ser forte, forte, forte. Ei, não. O seu Deus é forte. E Ele não só tem a força, como Ele te dá a força. Mas você não precisa ser forte o tempo todo. E aí, Jesus chega. Marta, Marta. A gente sabe que quando Jesus repete o nome assim, é aquele puxãozinho de orelha que só pai dá em filho. Porque a palavra diz que o Senhor corrige ao filho que ama. E nós já ouvimos isso antes na palavra de Deus, quando o Senhor diz: Saulo, Saulo, Simão, Simão. Sabe, Jesus não queria envergonhar Marta. Não, Jesus era seu amigo. Em outras ocasiões, Marta serviria Jesus novamente.
Mas Jesus queria reposicionar Marta. Jesus queria trazer um despertar em Marta, e eu creio que é isso que o Senhor está fazendo com muitas mulheres hoje aqui. O Senhor estava dizendo: calma, Marta, reajusta a rota, as suas prioridades estão desorganizadas. O problema não é o trabalho, o problema é a maneira que você está trabalhando. Você está ansiosa, está distraída, está preocupada, está agitada, a sua prioridade está errada. É o desequilíbrio com o serviço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui, sem ser os adolescentes, adolescente não vale, tá bom? Quantos aqui são herdeiros? Não precisa trabalhar. Não tem. Vocês trabalham porque vocês precisam de dinheiro? Achei que aqui em Anápolis era diferente. Lá em Goiânia a gente tem que trabalhar para pagar energia, para pagar água. Você também? Não tem ninguém para fazer um Pix dia 1º, você pagar todas as suas contas e ficar tranquilo? Jesus sabia disso. Jesus sabia que você precisaria levantar cedo e trabalhar. Jesus sabia que a vida não seria fácil, e é por isso que Ele fala: no mundo tereis aflições. Jesus sabia que nós passaríamos lutas difíceis. E é por isso que o problema não é o trabalho. O problema não é aqui fora, o problema é aqui dentro. O problema é quando nós erramos na nossa prioridade. O problema é quando a gente coloca outras coisas na frente do nosso relacionamento com Jesus. A ansiedade, ela fala de um estado de estrangulamento. Afadigado, está ligado ao perturbado, sem qualidade emocional. Quantas pessoas estão vivendo sem nenhuma qualidade emocional? Estão aqui hoje, mas já estão pensando no que tem que fazer amanhã. Estão aqui hoje, mas já estão desesperadas pelo que vai fazer na segunda-feira. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não quer estar com você somente aqui nesse ambiente. Quando você pisar os seus pés ali e for para a tua casa, Jesus te acompanhará. Quando você entrar no teu trabalho, na tua faculdade, Jesus te acompanhará. Você não está sozinho. Não há necessidade desse desespero, dessa ansiedade, dessa fadiga. Se você tem um Deus que pode e que vai te ajudar. Jesus não estava envergonhando Marta. Jesus estava só ajustando a rota da vida de Marta. Jesus só estava ensinando ela a focar no que deve ser focado. Quantos de nós colocamos toda a nossa energia no trabalho lá fora, e quando a gente chega em casa, a gente está tão esgotado que a gente não consegue entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar o nosso Pai em secreto? Quantas vezes nós estamos tão distraídos, e às vezes nós nos alimentamos de tantas coisas espirituais que vai te enchendo, que você não tem fome por essa palavra. Sabe quando o celular dá armazenamento cheio? Dá uma raiva, né? Você quer tirar uma foto, armazenamento cheio. Aí você tem que apagar um monte de foto. Aí você vai perceber que tem um monte de coisa ali à toa, ocupando espaço que não deveria. Às vezes você precisa fazer isso na sua vida espiritual. Às vezes tem coisa demais que está ocupando espaço que não merecia. E quando chega o que é importante, você não tem espaço para armazenar mais nada. Uma mulher e um homem que são verdadeiros adoradores, eles não abrem mão do seu relacionamento com o Senhor. Eles não abrem mão de estar no secreto com o Pai. E deixa eu falar uma coisa. Um adorador, ele conhece a voz do seu Senhor. A palavra fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Maria, ela conheceu a voz de Jesus e ela escolheu ouvir a voz de Jesus. Ela tinha duas opções.
Ela ouvia a voz de Marta: vem trabalhar. Vem, Maria. Ou ela ouvia a voz de Jesus ensinando: que voz você tem ouvido? A voz do mundo: produza, trabalhe, se doe, se esforce para fazer coisas terrenas. Ou você tem ouvido a voz de Jesus te convidando para se esforçar e para se dedicar no que é eterno? Que voz você tem escutado? Maria está completamente rendida aos pés de Jesus. E ela não se importa com protocolos. Ela não se importa em João 12, quando ela se prostra aos pés de Jesus. Ela toca nos pés de Jesus. Naquela época, naquela cultura, era algo completamente desonroso tocar nos pés de Jesus. E muito mais que isso, uma mulher não tirava e não mostrava ali os seus cabelos em público. Mas Maria, ela tira e enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. E a palavra fala que o cabelo da mulher era o quê? A sua honra, a glória. Ali Maria estava dizendo: ei, Jesus, eu te entrego tudo. Até mesmo a minha honra está aqui aos teus pés, é tudo. Será que nós estamos dispostos a entregar tudo? Mesmo que esse tudo quebre protocolos, mesmo que esse tudo incomode o mundo, será que nós estamos dispostos a fazer isso? Maria sabia que o lugar dela era aos pés de Jesus, que as circunstâncias não tirariam ela de Jesus, porque quando Lázaro morre e Jesus chega, a palavra fala que Marta vai chamar Maria. Quando Maria chega, antes dela falar qualquer coisa para o Senhor, a palavra fala que ela se prostra aos pés de Jesus. Meu Deus. A vida dessa mulher era completamente rendida aos pés de Jesus. Nós temos a certeza que eu posso estar em lágrimas, mas será de joelhos aos pés de Jesus. Que o seu lugar diante da dor, diante às vezes de um divórcio, diante às vezes de a perda de alguém tão importante, é aos pés de Jesus. Esses dias eu fui em um velório de uma irmã, de um filho de uma irmã na nossa igreja. E o rapaz tinha 37 anos e ele morreu muito rápido, foi uma dengue hemorrágica. E eu fui visitar a irmã Maria José. Quando eu cheguei lá, eu abracei ela, ela falou assim: Deus me deu, Deus louvou, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está me confortando. Ela me disse essas palavras: tudo que eu tenho é do Senhor e os meus filhos era do Senhor. Ah, meu irmão, quem tem uma vida rendida aos pés de Jesus, ele entra em um relacionamento tão profundo com o Senhor que ele sabe que tudo isso aqui que a gente vive é passageiro. Tudo isso aqui passa e eu foco no que é eterno. E se você saiu desse lugar e desse nível de relacionamento, hoje é dia de nós voltarmos. Hoje é dia de fazermos a escolha de estar aos pés de Jesus, de obedecer o que essa palavra me diz. Se essa palavra me diz: ei, não andem ansiosos por coisa alguma, então eu não vou andar ansioso. Se essa palavra me diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, então eu vou lançar toda a minha ansiedade. É um nível de relacionamento que você entra no tão profundo com o Senhor, que a dor não te abala mais, que a dificuldade não te abala mais, que você consegue obedecer mesmo em meio à dor, e quando aquilo diz: eu não estou enxergando o que o Senhor está falando, mas eu estou caminhando pela palavra que Ele me deu. Enquanto Marta está na sua agitação, Maria está na sua quietude.
Porque a sua prioridade era o relacionamento com o Senhor. Qual a sua prioridade hoje? Qual a sua prioridade hoje? Não adianta falarmos da boca para fora. Eu amo Jesus, mas não tira tempo com Ele. Eu amo Jesus, mas não tem tempo na palavra com o Senhor. Eu amo Jesus, mas eu não consigo nem ofertar e dizimar na casa do Senhor. Se você ama Jesus, você ama tudo aquilo que Ele ama também. E Jesus ama pessoas. Tudo se resume a pessoas. Características de quem tem um relacionamento com Jesus. Ela ora. A mulher que tem um relacionamento com Jesus, ela busca, ela lê a palavra, ela tem comunhão. Amém. Mas diante desse texto, o Senhor falou algo no meu coração. Quem tem relacionamento com Jesus tem paz diante dos desafios. E o que falta nos corações hoje é paz. Quando Marta chama Maria, você vê Maria se defender? Você ouviu Maria se defender? Já pensou se fosse hoje? Porque hoje o povo está estressado, não está, gente? O povo anda nervoso em todo lugar, no trânsito, no mercado. Nós temos drogaria. Gente, você não pode passar o troco errado, pode ser 5 centavos. A pessoa acha que você está roubando e quer te bater lá no caixa. Não é verdade, gente? Imagina, se fosse hoje, Maria falar: epa, eu já lavei a vasilha, eu não vou sair daqui não. A gente vê isso? Maria está rendida. Maria está com o coração aberto e a boca fechada. E em João 12, quando ela quebra o vaso de alabastro, Judas fala: que é isso? Que tanto de dinheiro é esse? A gente vê Maria se defender? Quem que defende Maria? Jesus. Quem tem relacionamento com o Senhor sabe que nós temos um justo advogado. Quem tem relacionamento com Jesus não fica preocupado com a economia, com aquilo, porque você sabe que tem um Deus que cuida de você. Quem tem relacionamento com Jesus, quem